Olá, galera! Tudo bem? Professora Amanda Teles, de História e Filosofia, em mais um Projeto UERJ, diretamente para vocês. A prova da UERJ está aí, ó, toque, toque, batendo na porta. E hoje a gente tem um assunto super importante para falar, que é o século XIX. Aliás, a prova da UERJ, né, então já fiquem atentos aí, ela tem um caráter interdisciplinar. Além disso, a UERJ ela privilegia as questões mais de história contemporânea. Então a gente está falando ali do século XIX, século XX, né? Então fiquem atentos a esse contexto histórico, né? E lembrando que essas questões, elas sempre vão misturar ali fatos de cultura, história, sociologia, né? Então, hoje, a nossa aula é uma visão geral do que foi o século XIX, tá? A gente costuma dizer que o século XIX foi a era das revoluções. Tudo isso porque o século XIX... no século XIX vão acontecer uma série de revoluções que a gente entende que são consequências principalmente da Revolução Francesa, né? A gente tem o finalzinho ali da Revolução Francesa no início desse século XIX, e aí todos aqueles ideais de liberdade, a ideia de nacionalismo, essa ideia de nação que surge na Revolução Francesa, né, ela vai eclodir no século XIX, levando a uma série de países europeus a fazerem novas revoluções dentro do seu contexto ali social. Essas várias revoluções, principalmente aquelas que vão acontecer entre 1830 e 1848, a gente vai chamar de Primavera dos Povos. Essa Primavera dos Povos... Essa Primavera dos Povos, né, são uma série de revoluções de cunho liberal, então vão trazer ali aspectos tanto sociais da Revolução Francesa, quanto também da Revolução Industrial Inglesa, né, e vão transformar determinadas nações. Uma consequência dessa Primavera dos Povos é a urgência dos nacionalismos. A gente vai ter a unificação da Itália e da Alemanha como um exemplo dessa necessidade que determinados territórios europeus vão ter de se nacionalizar. E aí, para pensar, há um pouco mais de 100 anos atrás, Itália e Alemanha ainda não eram estados consolidados. E hoje, né, principalmente a Alemanha, está aí entre as grandes potências mundiais. E isso vai acontecer porque esse ideal de nação, né, que vai estar presente nesses processos de unificação, vão colaborar diretamente também para o crescimento econômico e industrial. E aí, no século XIX, a gente vai ter ainda um processo da segunda Revolução Industrial, né, que, como herança também daquela primeira Revolução Industrial inglesa, né, que mudou muito a relação de trabalho entre o homem e o trabalho, o homem e o meio ambiente. Agora, no finalzinho ali já do século XIX, a gente vai ter o processo de segunda Revolução Industrial. E aí, mais mudanças sociais, né? E essas mudanças sociais, elas vão ocorrer devido ao desenvolvimento tecnológico e a relação com o trabalho. Então, cada vez mais aquela ideia do operário, da especialização, né, vai surgir e vai crescer durante esse período. Todo esse processo, né, que vai ocorrer ali, então, durante o século XIX, de uma consolidação de uma nova classe social, né, que eram os operários, os ideais socialistas difundidos por Marx e Engels, todos os ideais iniciados na Revolução Francesa, as transformações tecnológicas da Revolução Industrial Inglesa, tudo isso vai ter culminância no século XIX e vai trazer para nós o século XIX como um século de referência. E esses acontecimentos, né, vão ser extremamente importantes
para dois grandes eventos do século XX. Você sabe qual é? Acertou se você pensou nas grandes guerras. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial a gente pode entender como uma consequência direta desse processo de transformação do século XIX. Galera, prova batendo na porta. Fiquem ligados então aí em todas as nossas aulas do Projeto UERJ. E lembrando que, século XIX, século XX, geralmente são temas que são recorrentes na UERJ. Então fiquem atentos a esses contextos históricos, ok? Nos vemos numa próxima oportunidade. Um beijo e até lá!